Êxodo, capítulo 38, diz assim: Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2,20 m e a largura era de 2,20 m. O altar era quadrado, a altura era de 1,30 m. Nos 4 cantos colocou 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar, e o revestiu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios foram feitos de bronze. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até o meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para que nelas fossem passados os cabos. Fez também os cabos de madeira de acácia, revestidos de bronze. Passou os cabos pelas argolas de um e de outro lado do altar, para ser levado. Oco e de tábuas o fez. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Fez também o átrio ao lado meridional que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 44 metros de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Para o lado oeste, havia cortinas de 22 metros. As suas colunas eram 10 e as suas bases eram 10. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. Do lado leste, para o nascente, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. As cortinas para um lado da entrada tinham 6,60 metros de comprimento, e as suas colunas eram 3, e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e de outro lado da entrada, havia cortinas de 6,60 metros de comprimento. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vigas superiores eram de prata. O cortinado da porta do átrio era de obra de bordador, de pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 8,80 metros e a altura, na largura, era de 2,20 metros, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, e os seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vigas superiores eram de prata. Todos os pregos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Esta é a numeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas pelos levitas sobre a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés.
Com ele estava Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obras, desenhista e bordador em pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 1.000 quilos, segundo o peso padrão do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 3.421 quilos, segundo o peso padrão do santuário. 6 gramas por cabeça, isto é, metade do peso padrão, segundo o peso padrão do santuário, de cada um dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 3.400 quilos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 3.400 quilos, 34 quilos para cada base. Dos 21 quilos de prata que restaram, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e lhes fez as vigas superiores. O bronze da oferta foram 2.400 quilos. Dele fez as bases da porta da tenda do encontro, o altar de bronze, a sua grelha de bronze, todos os utensílios do altar, as bases do átrio ao redor, as bases da porta do átrio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do átrio ao redor. Vamos então a Salmos. Salmos 51. Salmos 51 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito
não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Salmos 52. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradas, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e a arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da tenda dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Salmos 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Salmos 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.